Oi, galera, esse é o meu, o seu, o nosso Pode Debater! E hoje estamos na presença de Lívia, Yasmin, Eduardo, Pedro Nicolas, Maria de Fátima, Lígia, Maria Clara, Ávila e Emily. E estamos aqui hoje também com a ilustre presença de Marina Pimentel e Letícia Lustoni. Agora vamos abordar o tema padrão de beleza. E para iniciarmos, vamos fazer uma pergunta para a nossa convidada especial, Marina Pimentel. Por que a sociedade impõe padrões de beleza? Para ninguém alcançar, mulher. É isso mesmo. É verdade. Para ninguém alcançar. Porque o padrão de beleza, se você para pensar, ele está dentro de uma perspectiva de controle do corpo, controle do comportamento, principalmente feminino, né? Então é importante controlar o comportamento feminino, controlar o corpo feminino, colocar as mulheres dentro daquela caixinha, só que com o tempo isso também foi se estendendo para os homens, né? Porque se a gente parar para pensar, o machismo e a cultura do patriarcado adoece todo mundo, quem é mulher, quem é homem, né? Então o padrão ele é feito para ser uma coisa irreal, perfeita, que as pessoas nunca vão atingir. E mesmo quando a gente observa pessoas na internet, na mídia, artistas, que você considera que essa é uma pessoa que está dentro do padrão de beleza. Mas a gente não sabe qual foi o preço que essa pessoa pagou para estar dentro desse padrão de beleza. De que ela se privou? Muitas vezes se priva de saúde mental, muitas vezes se priva de relacionamentos, né, para estar dentro desse padrão. E aí, quando a pessoa chega no padrão, mudam o padrão. Verdade. Né? Tem um período que a moda é ter bunda grande. Aí tem outro período que a moda é ter bunda pequena. Tem outro período que a moda é ter peitão. Tem outro período que a moda é ter peitinho. Né? Aí tem que ser super magra. Não, agora tem que ser mais cheinha. Então, o padrão é feito para ninguém atingir. E sempre vinculado, né, Marina, à questão do capitalismo, né? De que você gasta com esse padrão. Porque é o consumo. Consumir rápido, né? Homens, mulheres, e independente da faixa etária também, a gente vê, porque se você vai ao mercado, você vê um leque de padrão de beleza para bebês também, né? Você vê vários produtos cosméticos produzidos para uma pele que não deveria nem ter acesso a esses cosméticos, né? Onde tudo deveria ser neutro. Mas você vê um leque de produtos, de perfumes, né, de roupas, porque até as crianças, elas também são dadas um padrão de beleza, né, que elas têm que andarem com a roupinha tal, de cor tal, lacinho tal, ou então carrinho tal, mochilinha, e aí você vai gerando também um consumo, né, que também é inatingível para algumas classes, para algumas pessoas, né, a gente nunca consegue alcançar esse padrão, nem financeiramente e nem fisicamente. Até porque muitas vezes a nossa predisposição genética não vai permitir você atingir aquele padrão, né? E acaba que objetifica o corpo também. Porque as pessoas criam uma ideia de que eu só vou ser feliz quando o meu corpo for desse jeito. Né? E aí a pessoa vai adiando a vida. Eu só gostaria de acrescentar a fala delas sobre o que eu acredito, por que o padrão de beleza é imposto na nossa sociedade. E o que eu acredito é que o padrão de beleza foi imposto na nossa sociedade por causa de pessoas que nunca conseguiram almejar isso por parte delas e colocam essa pressão em outras pessoas. Como exemplo, são os nossos próprios pais, que dizem que a gente... Como é um caso de uma experiência de uma professora que eu já ouvi, que a mãe dela dizia que ela tinha que ser assim, o cabelo tinha que ser assim, a roupa tinha que ser assim, enquanto ela só queria ser ela mesma. E isso foi imposto por causa de parentes, da família, e isso foi se passando a cada geração. Concluindo, temos em mente que isso não é de alguns anos para cá, são de séculos, de quase milênios. Não sabemos quanto tempo tem o planeta Terra, assim. Mas é de muito tempo para cá que os pais colocam expectativas nos filhos, os filhos não realizam as expectativas que eram para os pais. Como, por exemplo, se eu não tenho bunda grande, eu não tenho o padrão da mulher brasileira hoje em dia, peito grande, cintura fina, bunda grande. Eu quero que a minha filha tenha, eu vou colocar ela na academia, vou colocar ela para comer pouco, se ela comer muito eu vou brigar com ela, vou colocar ela para vestir
roupa mais apertada. Eu quero que a minha filha se consiga almejar o que eu não consegui. Para a nossa próxima pergunta é: como o padrão de beleza influencia as pessoas a se julgarem? Para a nossa convidada especial, Letícia. Bom, eu acho que as pessoas tentam entrar dentro de formatos, né, caixas, que não são feitas para elas. Como a gente respondeu nas perguntas anteriores, se a gente pegar um padrão coreano, né, hoje muitos jovens da idade de vocês tentam entrar nesse padrão, né, do tom de pele, do cabelo, do formato dos olhos, né, do rosto. Inclusive os próprios coreanos não são nesse formato que se é gerado na mídia, nesse padrão de beleza que é gerado para eles, né? Então quem assiste aí vários vídeos, né, na internet, nas redes sociais, percebe que eles usam vários artefatos, ligas, fitas, né, digamos, maquiagens, alisam o cabelo, produtos que fazem ele entrar nesse tom. Então eu acho que nós nos julgamos quando a gente quer ser aceito pelo outro, né? Quando a gente quer, na realidade, a gente precisa ter o amor próprio de aceitar como somos e de permitir que o outro nos aceite e colocar esse limite, que você tem que me aceitar como eu sou. Mas acaba sendo o inverso, né? A gente acaba vivendo uma outra relação. Eu queria completar essa segunda pergunta dizendo que, começando pela questão das crianças, de ser elas usarem tal roupa determinada, porque muitas vezes elas são os adultos julgam elas achando que quando elas crescerem, se um menino usar rosa, ele vai crescer, normalmente conhecido como Afeminado. Tentando conhecer outro tempo, foi mal. E eu acho que a outra questão é para passar uma imagem, melhor quando forem adultos. Sempre que a gente vê a TV, uma propaganda, a gente nunca vê a gente sempre vê um homem nos padrões de beleza da sociedade, tentando passar uma imagem melhor da sociedade. Tentando passar uma imagem melhor. E geralmente tentando esconder para incentivar as pessoas a criar essa outra imagem. Bom, eu também queria complementar falando que, tipo assim, como a própria pergunta do Eri, o padrão de beleza influencia a gente a se julgar. Então, a autocomparação a si mesmo. Tipo assim, a pessoa se sente insegura com o seu corpo, ela fica o tempo todo se comparando com os padrões de beleza, ela vê o TikTok, vê aquelas modelos fazendo make, sei o que, se arrumando. Acho que isso influencia também ela a se julgar. Tipo, ela vê aquelas dançarinas de TikTok com o corpo perfeito, com a cintura apertadinha, aí elas querem ter também aquele padrão de beleza. Aí elas se julgam, se olham no espelho, se autocomparam o tempo todo. Voltando nesse assunto também da Letícia ter falado dos coreanos, né? Eu acredito que lá seja um lugar, um país que realmente existe muito esse corpo padrão, que as meninas coreanas e os meninos também querem seguir. Por exemplo, lá existem vários doramas, né? E eu sou uma dorameira. E então eu gosto de ver alguns tipos, porque os assuntos, assim, principais dessas séries, esses tipos de conteúdos, são justamente sobre o padrão de beleza. Onde a menina, ela é auto-julgada por ser inferior, bem entre aspas isso, a outras meninas que são da mesma escola que ela. E não é um assunto que seja reforçado muito. É tanto que, numa série, a menina da escola, que vai à escola, ela fala pra mãe dela e a mãe dela tá nem aí pra isso, porque ela é sempre besteira. E isso também é um assunto que ocorre também com os meninos, né? Uma coisa que ocorre também com os meninos, onde os meninos se sentem bastante inferiores também por não ser parecido com outros meninos que são de banda, são famosos ali naquela região. Eu só gostaria de acrescentar a fala da minha colega Lívia e da professora Letícia sobre isso mesmo, porque hoje em dia, com o famoso cinema, séries, estão cada vez mais famosas, temos muitos filmes, séries, desenhos, doramas, muita coisa que impõe padrões de beleza. Na maioria dos filmes, principalmente americanos, você vê aqueles adolescentes, entre aspas, porque são atuados por adultos, mas esses adultos estão fazendo papel de adolescente na série ou filme, e geralmente os homens são bombados, com músculos, abdômen definido, perna definida, músculos definidos, e as mulheres são magras, com peitão, bundão, coisas impostas pela sociedade, justamente por isso. Pra gente ver nesses filmes e almejar ser assim. E como meu colega Eduardo falou, a gente se olha no espelho e se compara por causa disso, por causa dessa grande influência que tem pelos filmes e séries. Nunca que um adolescente vai ter aquele corpo, né?
Claro. É, porque a verdade é que a sociedade, né, ela impõe o corpo perfeito, que é aquele corpo magro, mas não. Nem todas as pessoas têm aquele corpo bonito. Tem outras meninas que são mais gordinhas, tem outras que são mais magrinhas. E tá tudo bem, todos nós somos perfeitos com nossos corpos. E só complementar o que eu queria dizer, é que é praticamente impossível, como a Marina já disse em perguntas anteriores, alcançar esse padrão, esse corpo, até porque nessas séries, esses atores que interpretaram esses atores que interpretam esses personagens passam anos e anos na academia, tomando anabolizantes, tomando medicamentos para crescer músculos, se fortalecerem justamente para fazer esses papéis. Eu só queria dizer que, mesmo quando a gente não as pessoas são impostas a esses padrões de beleza e não conseguem alcançar, geralmente elas sofrem de depressão. E muitas vezes elas ficam tão depressivas com isso e esquecem totalmente de se aceitar. E demora um ano. Transtornos de autoimagem também, né? Transtornos alimentares. Porque a pessoa passa a se olhar no espelho e ela não enxerga o corpo dela como ela é. Ela se vê mais gordo, ela se vê muito magra. Né? Só te complementando. E para terminar, mesmo que às vezes ela não consiga atingir esse padrão, ela cria outros meios de entrar nesses padrões. Os coreanos, eles têm uma moda estranha que quem tem testa pequena é bonito. E por isso eles até criaram um boné em que eles escondem mais a testa. E como a nossa colega Yasmin citou, geralmente nesses filmes, as pessoas com os corpos não são padrões, são mais valorizadas nesses filmes. Os gordinhos sempre sofrem bullying, os que são mais magros sempre sofrem algum preconceito dentro da escola. Igual esses mais famosinhos sempre são que mais pegam no pé dele. Ou são feitos de chacota, né? Sim. Finalizando a fala desse debate, esse assunto em si, podemos perceber que acabou gerando de décadas e décadas, séculos e séculos, é um vício da sociedade, procurando a perfeição da beleza. Mas como se pode ser percebido, foram colocados vários tipos de perfeições. Então, cadê a perfeição que todo mundo quer? É só uma ou são várias? Se a gente parar para observar, todas as culturas, todas as sociedades vão construir os seus padrões. Né? Tanto é que o que é considerado uma mulher bonita no Brasil não obrigatoriamente é o mesmo padrão de beleza das indianas, das orientais, né? Das estadunidenses. Isso. Né? Cada cultura, cada povo vai realmente construir os seus padrões de várias coisas. Mas quando a gente para pensar de onde nascem esses padrões? Nascem do desejo de poder, de status. O padrão sempre vai fazer uma referência às camadas, em tese, mais felizes da sociedade. As que têm mais dinheiro, as que têm posições de projeção dentro da sociedade, que exercem algum tipo de poder. Né? Só que não necessariamente essas pessoas são as mais felizes. E aí vendem pra gente a ideia de que a nossa felicidade está ancorada na busca desse padrão. Eu só vou ser feliz quando meu cabelo for louro, liso, quando eu for bronzeada e o meu corpo for assim, assim, assim. E para os meninos eu só vou ser feliz quando eu tiver um corpo musculoso e tal, e eu tiver meu carro, né? E nisso vem os red pills, né? Mas todas as sociedades têm isso. Dá para fugir? Não. Não existe uma sociedade sem padrões. Mas qual é a importância que a gente vai dar para esses padrões? A gente vai se tornar escravos desses padrões? Ou a gente vai entender que esses padrões realmente eles são irreais, eles são inatingíveis e dar a real importância para eles, que é nenhuma. E o padrão de beleza, ele sempre está atrelado também ao bullying, né? Porque para você atingir aquele padrão de beleza, você sofreu algum bullying. E aí vem a questão do julgamento também, né, pessoal? Que você se olha e você diz, fulano realmente fala da minha orelha, fala da minha postura, fala do meu dente, do meu cabelo. E aí você começa a enxergar coisas que não são defeitos, mas que você encara como se desvaloriza. Isso, que te desvaloriza, que dá um desprestígio a você. E você tenta a todo custo se enquadrar, mas tem os diversos padrões, né? Eu gostaria de acrescentar um caso que foi comentado em sala de aula pela professora auxiliadora sobre a atriz Paola Oliveira. No caso que ela passou anos e anos tomando remédio, fazendo academia para almejar o corpo perfeito, fez cirurgias, coisas estéticas, para ter o padrão hoje em dia conhecido no Brasil, peitão, cinturinha, bundão. Só que mesmo com isso, mesmo com fotos cheias de filtro, que é o aceitável hoje em dia, se você postar uma foto sem filtro, você tá feio, você tá desarrumado, você tá... Enfim,
E quando ela postou essa foto, muitas pessoas foram comentar: ah, tá gorda, tá com celulite, tá com estria. Sendo que esse é o corpo da mulher real. Mulher real tem estria, mulher real tem celulite, mulher real tem essas coisas. E geralmente quem faz isso, quem comenta essa espécie de coisa, ou é alguma pessoa do gênero masculino que não conhece realmente uma mulher, ou é uma mulher magoada que não consegue se aceitar. E isso é muito triste como isso impacta a nossa sociedade, porque por mais quanto você deseja o corpo perfeito, você nunca vai alcançar. Por mais que você pense o quanto, quando eu tiver aquele corpo, eu vou ser feliz, eu vou estar confortável, eu vou pegar geral, todo mundo vai gostar de mim. Não é assim, porque não existe o corpo perfeito pra você, não existe a caixinha perfeita pra você. Você é quem faz sua caixinha. E muitas pessoas acabam botando tanta pressão que tem algumas pessoas que acabam desenvolvendo doenças, né, por conta disso. Por conta da sociedade, que sempre fica cobrando muito daquelas pessoas e acaba pegando essas doenças, né? Acaba desenvolvendo vários tipos de doenças. Por isso que é importante momentos como esse, discussões como essa, porque a gente não vai conseguir criar uma sociedade que não tenha padrões. Sempre vai ter, né? Como eu falei, não importa o lugar onde você for morar, naquela sociedade vai ter um padrão, né? Mas o que é importante é a gente trabalhar a nossa mente para entender se eu vou me tornar refém desse padrão ou se eu vou dizer, dane-se o padrão, eu sou o meu padrão, né? Eu aceito meu corpo, eu acolho o meu corpo e eu vou me sentir bonita do jeito que eu sou. Porque qual é o fundamento de beleza? Quem foi que disse que só é bonito se tiver o olho assim, a boca assim, o cabelo assim? Quem foi que inventou isso? Eu queria relatar um relato que aconteceu na minha vida inteira, que desde criança eu era acima do peso. Aí, quando eu via filmes e as pessoas falando, eu comecei a ficar triste comigo mesmo. Então, comecei a tentar emagrecer. Só que, com o tempo, eu fui crescendo e esticando muito, e emagreci muito. E comecei a ouvir das pessoas que eu era muito magro e muito feio, e que eu tinha problemas de doença por causa disso. Tanto é que, no caso real, uma pessoa foi falar pra minha mãe, não vou dizer quem, mas eu acho que alguém aqui vai saber quem é, e falou que eu tava tendo problemas por causa da minha magreza. Minha mãe ficou enfurecida por causa disso, porque as pessoas estavam começando a comentar de que eu era magro. Por causa disso, aí mesmo antes dessas coisas acontecerem, eu comecei a criar problemas de depressão, ansiedade, comecei a minha autoestima ficar muito baixa, e eu tentei corrigir isso. Até hoje eu não sinto meu corpo, não me aceito com meu corpo, mas ainda assim eu não consigo mudar quem eu mesmo sou, por questões genéticas. Mas você já pode começar o trabalho de aceitação, né? Eu não consigo. Acolher o seu corpo e entender que tem muitas pessoas que têm corpos parecidos com o seu e que o fato de o seu corpo ser assim não impede você de conquistar coisas, de ser feliz, de construir o que você quiser construir. Porque isso, na verdade, é só estética, né? Só E não estética. define que ele é belo ou não. De jeito nenhum. Exatamente. Você acabou de dizer, quando você era gordinho, as pessoas diziam que você precisava ser magro. Agora que você é magro, o povo fala, tá entendendo? As pessoas Não sempre importa reclamam. como seja o seu corpo, sempre vai ter alguém pra dizer que você não tá adequado. Sobre isso, aconteceu uma coisa parecida comigo que o meu colega Linhares falou, porque eu tinha um cabelo muito cacheadinho, muito. E eu acho que de tanto as pessoas falarem, eu já não tava me sentindo bem comigo mesma. Sabe, quando você começa a se olhar no espelho, você não... Poxa, será que as pessoas realmente estão falando sério sobre o meu cabelo ser assim? Será se o fato das pessoas falarem tanto do meu cabelo parecer um bombril, será se é realmente assim que meu cabelo é? E aí eu começava a duvidar muito sobre isso, ficava pensando, martelando isso na minha cabeça, e eu decidi alisar. Só que no início minha mãe não queria, então eu fazia processos pequenos em casa, e hoje em dia meu cabelo ele já é assim, lisinho, porque eu faço muitos procedimentos químicos, mas eu também, agora eu consigo me sentir bonita, e tem até gente que fala, essas mesmas pessoas inclusive, que falavam que meu cabelo era feio, falava, nossa, Lívia, eu acho que o teu cabelo seria mais bonito se fosse cacheado. E eu olho pra pessoa e falo assim, não, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu já tô me sentindo linda de cabelo liso, eu me identifiquei bem mais com o cabelo liso. Se por um futuro aí eu quiser voltar pro meu cabelo cacheado, eu volto, porque eu vou me sentir mais bonita assim. Mas no momento eu quero ficar assim e pronto, acabou-se. Eu também já sofri de insegurança. Na verdade, eu sofro, né? Mas é por causa mais da minha aparência. Que, tipo assim, muitas pessoas falam que eu tenho um cara de ser mais velho. Não aparentar ter 15 anos. Aí isso me afeta muito, porque... eu sei que parece uma coisa besta, parecer ser mais velho. Mas isso me afeta, porque as pessoas ficam fazendo piadinha. O que você tá fazendo aqui na escola? Você tem cara de ser pai e ter filho já. Aí isso me afeta muito. Tipo, por mais que pareça ser coisa besteira mesmo, me afeta muito, porque eu me sinto muito inseguro com a minha aparência. Até já disseram que
por causa disso, já disseram que eu era traficante, por causa que tá aqui entre adolescentes e acharam que eu, tipo, me chamaram de pedófilo, fazendo essas brincadeirinhas besta. Aí eu me sinto inseguro. Aí eu vou em casa, penso nisso, porque eu não poderia ter uma aparência de ser mais jovem? Porque meu corpo não poderia ter menos massa para parecer mais jovem? Aí eu fico pensando nisso. Por que em vez de pensar nisso, você não pensa, por que essas pessoas falam essas besteiras dos corpos dos outros? Em vez de achar que o problema está em você, entenda que o problema está no outro, que em vez de estar cuidando do corpo dele, está cuidando do corpo dos outros. E de que forma você pode usar isso a seu favor? O que você acha que é uma desvantagem? De repente você pode usar a seu favor. Mas é porque é uma coisa enraizada da sociedade. Por mais que, tipo assim, a pessoa tenha um pensamento mais desconstruído possível, que, tipo, ela pode quebrar tabus, mas ela, mesmo assim, já tá enraizado na cabeça dela. Por exemplo, tipo assim, uma coisa, eu não concordo de separar gênero por cor, mas toda vez que, tipo, eu olho pra cor rosa, eu não consigo pensar na feminilidade das mulheres. É tanto que, tipo, as mulheres falam assim, ai, que coisa ridícula definir o gênero pela cor, mas a maioria das meninas prefere cor rosa. Tipo, tem os materiais de cor rosa, a garrafa de cor rosa, tudo de cor rosa. Então é uma coisa enraizada, então é por isso que eu já penso assim. Mas você pode mudar o seu pensamento. Galera, agora vamos fazer outra pergunta, que é quais são... como o padrão de beleza influencia os jovens? Como ele pode afetar a saúde mental? Adoecendo as pessoas, né? Fazendo as pessoas desenvolverem distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia, fazendo as pessoas terem transtorno de autoimagem, não reconhecerem o corpo delas como são, né? Depressão, ansiedade, uma série de transtornos, né? Que vão ter impacto não só no físico, mas também no mental. Tem o consumismo, né, também, Sim. Porque você tende a querer consumir. Como o Eduardo falou, a questão da cor rosa, né, que é algo cultural, né? Porque ninguém nasce gostando de rosa. A gente aprende culturalmente a gostar das coisas, né? E a desgostar, e a desfazer, e a criticar, né? Que nem a questão do racismo. Ninguém nasce racista. É uma cultura do racismo que precisa ser desconstruída. E aí a gente precisa perceber também, outra coisa que a gente precisa quebrar dentro dos jovens, a ideia do padrão de beleza está vinculado só ao feminino. Né? Porque o padrão, ele está também estipulado aos homens. Então, independente do gênero, como eu falei, da faixa etária, a questão do envelhecer é um grande problema na nossa sociedade. Um dia desse, uma atriz em rede global, né, nacional, mas que tem uma divulgação global, falou que ela ia processar quem a chamasse de velha. Porque, diante do padrão, ela não se aceita dentro daquela visão, né? Porque a faixa etária do idoso não é bem vista dentro desse padrão de beleza. Então, o homem grisalho, ele é bonito, ele é charmoso. A mulher grisalha, não, ela é acabada, ela é mal cuidada, desleixada, né? Ela foi abandonada, ela é mal amada por si e pelos outros. Então, por que a gente não começa a quebrar isso dentro do jovem também? A desconstruir. O quebrar que eu falo é desconstruir e reconstruir novas coisas boas que não sejam padrões fixos, mas que cada um, como a Lívia falou, o empoderamento, cada um tem o seu empoderamento. Ela se acha bonita de cabelo liso, mesmo que o cabelo dela natural não seja. É se empoderar da beleza sua que você ou adquiriu, né? Ou você já nasceu com ela, mas você tem que estar empoderado nisso. É o amor próprio, a autoestima, né? Tem que estar sempre acima dos padrões e das questões culturais. Nesse processo de desconstrução, é muito importante a gente mostrar possibilidades. Em que sentido? Se a vida do jovem está nas redes, então é lá que a gente precisa atuar. Eu posto foto de biquíni, eu tiro foto de biquíni e posto foto de biquíni. Eu não sou uma pessoa magrinha. Eu não tenho o corpo padrão, eu tenho estria, eu tenho celulite, manchas, como todo mundo tem no corpo. Né? Mas a partir do momento que eu vou na praia, eu tiro uma foto de biquíni e eu posto nas minhas redes, e as minhas alunas que têm um corpo parecido com o meu veem isso, então elas se sentem representadas. E elas percebem, o meu corpo é possível. Dando continuidade à saída de Letícia Lustosa e Marina Pimentel, vamos agora dar entrada no professor Paulo Jackson e Jarbas Mendonça. Para você, Paulo Jackson, a beleza é relativa ou não? Beleza é relativo, certo? O que é belo para mim não é belo para o outro, mas isso é uma ideia minha, certo? Porque já, como o trabalho que você está falando, o padrão, certo? Por muito tempo, certo? O que foi considerado belo é o que certas pessoas, certa sociedade definiu, certo? Ainda bem que isso vem mudando, devagar, mas vem mudando. Para mim, o que um considera belo, o outro pode não considerar. Verdade.
Bom, para mim, concordo com o professor Paulo Jackson, né? A beleza ela é relativa e é relativa em diversas questões, né? Tanto para as pessoas, para as sociedades, né? Por exemplo, existem utensílios ou coisas que são belas em uma comunidade, em uma sociedade, não são que a gente acha estranho quando vai levar para a nossa realidade. Então, tanto para a sociedade quanto para épocas históricas, né? Anos diferentes têm noções de beleza diferentes também. É isso. Uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que uma sociedade, a maioria da sociedade, achando um padrão de beleza, a minoria, ela vai ser ofuscada pela a maioria? Sim, essa questão do padrão de beleza ela é muito forte, né? E eu acho que principalmente ela está ligada ao comércio. Porque para uma coisa ser vendida, ser moda, ela precisa ser padronizada. E para ser padronizada, ela precisa parecer bonito pra gente. Então, eu acho que o padrão de beleza também está diretamente ligado ao comércio, ao que é vendido. Quando eu falo comércio, o que é vendido como belo. Então, isso acaba fazendo com que pessoas que não se sintam, que não se encaixam nesse padrão, que não conseguem adquirir esse padrão, possam se sentir diminuídas, né? Porque, assim, é muito bonito dizer que não vai mudar, certo? Eu comecei dizendo que o que é belo para um não é belo para o outro. Só que isso é o que a gente pensa, mas na prática, o que acontece? O Jarbas está falando que tudo depende do que é vendido, porque assim, eu posso até achar outro critério mais bonito, mas o que eu tenho em mão? O que eu tenho condição de comprar? Certo? Eu acho bonito certo tipo de cabelo, mas o creme que é vendido, só é vendido certo tipo de creme. Então eu acabo mudando o meu padrão, porque é o que eu tenho à mão, certo? Eu gostaria de usar certo tipo de roupa, mas aquela roupa não é vendida, o que é vendido é aquela outra que o comércio lucra mais. Certo? Por isso que, sim, às vezes, você é engolido pelo geral. Dando continuidade ao que o professor Jarbas falou, também é muita verdade que tem esse padrão de beleza na sociedade por causa do comércio, das coisas comerciais, dessa grande massa, mas isso influencia diretamente. Por exemplo, quando as pessoas aproveitam essa fragilidade humana para vender produtos. Tanto é que hoje em dia está mais diversificado, porém antigamente só existia cremes, presilhas, escovas, tudo para cabelos lisos. Não era adaptado para pessoas negras, pessoas brancas, qualquer pessoa que tivesse um cabelo diferente do que o liso. Não era adaptado antes. Aquilo era o padrão, era o que era vendido, era o shampoo, era aquilo que era vendido. E ou você alisava o seu cabelo para usar isso, ou então você não lavava o seu cabelo, não usava aquilo no seu cabelo, ficava sujo, uma coisa assim. E isso também se remete ao fato de que os mais ricos, mais nobres, sempre foram mais privilegiados e são eles quem controlam esse padrão, esse mercado. E assim, Lorena, não é coisa do passado não, viu? É do presente. Evoluiu alguma coisa? Pode até ter evoluído, mas isso que tu falou, a gente não pode pensar que ficou para trás não, certo? Hoje ainda tem muita coisa desse tipo, certo? Voltando a falar de roupa, certo? Se você for procurar, o tipo de roupa é a roupa slim, é a roupa fit, é a calça skinny, certo? É a calça apertada que é para a pessoa ter a perna desse jeito, certo? Eu quero ter a perna mais gordinha, a perna mais rechonchuda, a perna mais forte. Não, tem que ser daquele jeito, porque só tem roupa daquele jeito, certo? Não é coisa do passado, não. Infelizmente, é um processo que ainda vai demorar bastante para evoluir, como deveria já ter evoluído. Também, puxando essa questão, tem também um tópico que eu queria puxar, era sobre o desfile de moda que teve da Victoria's Secret há alguns anos atrás, que se encaixa nessa coisa de roupa. Eles só faziam roupas extremamente apertadas e magras justamente para modelos magras, extremamente finas, e era esse padrão que eles escolhiam. O padrão de hoje em dia, que se transformou, bundão, peitão, cinturinha, eles não aceitavam isso, só mulher magrinha, retinha, do padrão coreano, mais ou menos por aí, porque era isso que eles aceitavam na época. Hoje em dia, depois de serem massacrados pelas críticas, por diversos hates, como é chamado hoje em dia, eles mudaram esse padrão, estão aceitando mais brasileiras, mais europeias, pessoas com corpos diferentes desse magrela entre aspas, só um jeito de falar. E como a própria Yasmin falou, eles estão mudando por causa mais de uma questão comercial e das críticas mesmo. Porque, por exemplo, antigamente não existia roupinha para gordinha, mas agora que as pessoas estão começando a pensar e olhar, pensar quanto isso é problemático, não ter roupa para gordinha, aí que eles estão começando a criar, para ter uma questão mais comercial do lucro mesmo.
Porque, tipo assim, antigamente não tinha lingerie pra gordinha. Agora que as pessoas estão falando, pensando, tipo assim, militando nas 6, É a moda aí eles começaram a criar roupa pras gordinhas, colocar mais representatividade, pra, tipo, uma questão mais comercial mesmo. Não é tipo uma questão, eu aceito questões sociais. É uma questão mais pra lucrar mesmo. O que é beleza para vocês? Beleza é uma definição difícil, né? Mas eu acho que se fosse definir beleza, eu falaria aquilo que traz uma harmonia sensorial pra gente. A harmonia sensorial tanto pode ser visual, tática, entendeu? Então uma coisa bela é uma coisa que dá uma harmonia e uma sensação de prazer nos diferentes tipos de sensações, tanto tocando, cheirando, provando ou vendo. Eu acho que assim, beleza é o que agrada, certo? Beleza é o que me agrada, certo? A minha beleza é o que me agrada, certo? Por isso que é relativo, né? Porque o que me agrada não pode agradar a outro. E como a gente pode lidar melhor também com essas críticas que as pessoas fazem com o que a gente veste, como a gente se arruma, o nosso bonito, como a gente pode lidar com esse tipo de pessoas falando, né? Essas críticas. Eu acho que a gente tem que primeiro lidar com quem critica, né? Porque a gente vive num mundo muito... a rede social, ela coloca muito a gente, expõe muito a gente a padrões, né, que não existem, né? Filtros, maquiagem, coisas que colocam uma padronização que não existe. Então a gente trabalha muito com corpos virtuais, não com corpos reais. Então acho que o mundo precisa primeiro trabalhar essa questão para depois a gente se preocupar de que a pessoa que sofre esse tipo de diferença, de diferenciação, é que possa se preocupar de como se defender, né? E para a pessoa em si, que está sofrendo, que acha que não está dentro desse padrão, eu acho que ela pode fazer procurar os dela, certo? Procurar... não vou ligar para o que os outros dizem, a gente acaba ligando, certo? É muito fácil dizer, não, mulher, não escuta esse outro não, porque você acaba sentindo, acaba se machucando. Eu acho que o que você pode fazer é parar de seguir, né? Seja virtualmente ou pessoalmente, parar de seguir essas pessoas e procurar aqueles que realmente falam algo que você acha que é correto. Eu acredito que pra mim existe duas belezas. A beleza quando eu conheço a pessoa fisicamente e eu acredito, nossa, aquela pessoa é o meu tipo. Eu gosto de menino assim, gosto de menina assim. Aquilo ali é o meu tipo. Gostei daquela pessoa, gostei da aparência daquela pessoa. E pra mim também existe a beleza relacionada com os meus sentimentos. Porque pra mim, na atualidade, depois de eu conhecer certas pessoas, o que é belo pra mim é o que eu vejo de interno naquela pessoa. Se eu vejo que aquela pessoa realmente é uma pessoa boa, que não boa no sentido, porque hoje em dia isso tá muito fora da reta, mas uma pessoa que realmente me ajuda, que realmente eu possa confiar, uma pessoa que realmente eu vejo que corre atrás dos objetivos dela, que é uma pessoa firme, segura, que é uma pessoa que consegue me deixar confortável e tudo, isso pra mim é uma pessoa bela. Isso que é beleza pra mim. Quando eu vejo que uma pessoa tem isso, aquela pessoa é bela pra mim, é uma coisa linda. E por isso que eu tenho duas belezas, como se fosse a beleza só de aparência e a beleza interna, que eu consigo ver depois de conhecer a pessoa. Com base no que a Yasmin falou, eu quero fazer uma pergunta para os convidados que estão aqui. Vocês têm algum critério de beleza, assim, que vocês... Quando, tipo assim, você vê a pessoa, você leva aquilo como critério para conhecê-la? Um tipo é complicado, né? A gente falar de tipo. Mas quando eu fiz a minha escolha, eu me considero muito... de não lidar muito com a aparência física inicial. Por mais que a gente possa parecer hipócrita falando isso, porque a gente acaba procurando padrões, e eu gosto de pessoas... eu gosto de um determinado perfil físico, claro, mas eu sempre desenvolvo a minha atração depois da convivência, entendeu? Então, às vezes, aquele padrão físico escolhido, ele não é tão relevante no desenrolar do processo de conhecer a pessoa e de se apegar a ela. Então, foi assim que aconteceu comigo. Assim, tem um padrão físico que eu vou gostar, não vou negar, certo? Mas, assim, não tem como responder agora. Primeiro, não vamos deixar de esquecer que eu sou professor de vocês e coisas eu não posso dizer aqui, certo? E segundo, é que existe um tipo físico que eu gosto? Existe, mas depende do momento, certo? O que eu estou gostando hoje pode ser o que eu não vá gostar daqui a 15 dias, certo?
também respondendo a pergunta do meu colega Eduardo, eu acho que, assim, pra mim, se alguma coisa, alguma pessoa é bonita, isso não significa o que ela é. Por exemplo, pra mim pode existir uma pessoa muito bonita e eu for conversar com essa pessoa e ter um diálogo com ela, ter um tipo de conversa com ela, e ela não me agradar, assim, como pessoa, como que ela fala, isso, a relevância do que se ela é bonita ou não vai valer de nada ali pra mim naquele momento. E é isso. Próxima pergunta. O que você tem feito para cuidar da sua autoestima? Atualmente eu reparo mais na minha aparência do que na dos outros, né? Então estou preocupado em me cuidar mais esteticamente, como pele e físico, né? Então, praticar exercícios e coisas que me deem uma satisfação física. Eu gosto de sentir o meu corpo bem, então por isso que não é questão de padrão, mas é questão de como eu me enxergo, né? Então, para mim é mais a buscar questões que envolvam o físico, a saúde, né? A prática de exercícios, né? E também o cuidados com a pele, que eu tenho desleixado um pouquinho, mas eu vou voltar. Minha autoestima já é bastante elevada, certo? Então o que eu faço? Não sei, mas venho fazendo, assim, poderia cuidar mais da saúde, poderia, consequentemente influenciaria no físico, mas sei lá, certo? Eu me amo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sobre a autoestima, é algo construtor, né? Então, falando de padrões de beleza, sobre a autoestima, ela pode ajudar em várias coisas, principalmente no desse que a gente tem hoje em dia, que é a depressão, você não tem vontade de fazer nada. Mas a partir do momento que você deixa um pente do lado da sua cama e penteia o cabelo, faz alguma coisa assim, que eleve a sua autoestima, isso já pode ajudar na sua autoconfiança, que é algo de dentro. Então, a autoestima, ela é um autocuidado que você tem para se ajudar tanto no interior como no exterior. Então, para mim, ela é um padrão de beleza muito... um padrão de beleza muito importante, porque pode ajudar a superar doenças, pode ajudar a superar padrões que você muitas vezes olha para outra pessoa, você quer ter aquele cabelo, aquele corpo, aquela pele, mas muitas vezes você deixa de olhar para si. Então, esse autocuidado que é a autoestima, né, de você pegar um pente ali, pentear o seu cabelo, você comer bem para se sentir saudável, bonito, é algo que eleva a sua autoconfiança. Então... A pergunta que eu queria fazer, qual é uma dica, alguma coisa que vocês têm para falar pra gente que somos jovens, como melhorar a nossa autoestima? Porque eu acredito que vocês, como adultos, já tenham se conhecido, se descoberto o que vocês gostam e não gostam em vocês. E a gente ainda tá descobrindo, então, o que vocês têm para falar pra gente ajudar isso? Tanto no masculino, né, quanto no feminino. Quais são as dicas? Eu queria dizer que, primeiro, parabenizar vocês de estarem lidando com esse assunto, porque, para ser sincero, na idade de vocês, eu não ia aceitar conversar sobre isso aqui, por causa das inseguranças que a gente tem na adolescência. Eu tinha muitas, né? Mas hoje, sendo uma pessoa resolvida, já é muito mais fácil falar sobre isso. E vocês, como adolescentes, estão aqui conversando e falando sobre esse assunto. E o que eu sempre falo para os meus alunos, ou para adolescentes, ou para os meus filhos também, são questões relacionadas à realidade, a entender a beleza real, entender a socialização real, aquilo que existe fora do virtual. E quando eu falo virtual, não é só de rede social, é de propaganda, é de TV, é de comércio, é tudo que é colocado pra gente. Tudo que é colocado como coisa artificial ou superficial, a gente vai diminuindo o interesse por isso e a gente vai aprendendo a conviver com a realidade, com as diferenças. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é trazer mais à tona esses assuntos para que as pessoas se sintam mais seguras de conversar sobre isso e a gente também viver mais o mundo real, que eu acho que faz com que a gente entenda e reconheça as diferenças, né, as diferentes formas de beleza. Entender que todo mundo pode ser bonito. E outra coisa que eu ia dar a dica só para não estender muito é a questão da autoconfiança. Já reparou que quando você tira uma foto estando confiante, você se sente melhor, né? Então às vezes nem é o filtro, às vezes nem é a câmera frontal, às vezes é a sua confiança ali. Então eu acho que a gente tem essa autoconfiança também, não só o cuidado físico, não só essas coisas que a gente conversou, mas essa confiança também deixa a gente mais à vontade e se sente mais bonito também. E assim, duas coisas. Primeiro, o tempo existe, então as coisas vão mudar, certo? Então, não se encabule de fazer uma coisa agora, de gostar de uma coisa agora, de querer estar de uma forma agora e depois você dizer, puxa vida, como é que eu tive coragem de usar aquilo, de ser daquele jeito? E segundo, não se limitar, certo?
também não ter medo de entrar no padrão. Se você quiser entrar no certo padrão, no padrão dito pela maioria, entre. Se você não quiser, não entre, certo? Não se limite. E esse foi mais um Pode Debater!